Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Então, gente, lá naquele meu vídeo de ontem falando sobre gays masculinos que não necessariamente são heteronormativos, um rapaz fez um comentário pertinente, inclusive, um comentário bem interessante, que é verdade. Alguns gays chamados padrãozinhos, eles de fato têm esse ar de superioridade, né? Muitas das vezes. E aí um outro amigo de longa data aqui nas redes sociais, o João Marinho, fez um comentário em relação a isso que eu achei maravilhoso e eu queria discutir isso aqui hoje. Então, mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho que eu dou sempre aqui para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem, por favor, indicarem o canal para os amiguinhos, né? Não esquecendo que tem um canal no Instagram também muito bacana, e a galera do Instagram não esquecer de vir aqui e se inscrever. E de fato, há sim, muitas das vezes, um certo ar de superioridade, né? Dos tais gays padrãozinhos, que seriam aqueles gays mais jovens, que fazem academia, então ficam com aquele corpo todo trabalhado, todo bonitão e tal. Geralmente esses gays também são brancos, enfim. Muitas das vezes de classe média, mas essa não é uma característica fechadinha, né? Existe um limite bem elástico em relação a essa classe dos padrãozinhos. Não há um consenso muito firme em relação a isso, não. Então, sim, eles muitas das vezes têm, de fato, um ar de superioridade em relação a aqueles que não fazem parte dos padrões, né? Gays afeminados, gordos, enfim. Todos que fogem a esse padrão de corpo de academia e tal. Isso é verdade? É verdade. Porém, existe uma diferença entre esses tais gays padrão e os gays não padrão, porque é a seguinte: nesse grupo dos não padrão, acontece o seguinte, também eles usam muitas das vezes de um ar de superioridade, principalmente em relação aos padrões. Tipo assim, eles são moralmente, né, superiores porque eles não fazem certas distinções, embora façam sim. Principalmente nessa questão da paquera, por exemplo, né? Eles criticam os tais gays padrão por ficarem muito entre si, não fugir muito dessa regrinha, né? Mas eles também não saem muito dessas regrinhas, né? Os não padrão, porque eles acabam escolhendo, via de regra, os padrõezinhos, enfim. Fica essa eterna acusação de lá para cá. Então, muitas das vezes, os não padrão também utilizam dessa coisa da superioridade moral para meio que diminuir os tais padrãozinhos, porque aí eles colocam sempre os padrões como fúteis e como, né, coisas assim, alienados e fúteis, que só se preocupam com o próprio corpo, né, e não se misturam. Que não deixa de ser também uma crítica válida. Só que essas pessoas, quando elas fazem algo de errado, vamos dizer assim, né? Ou quando distratam alguém, ou quando são rudes, ou quando humilham alguém, porque isso também acontece em outros grupos. Não são só os gays padrões que fazem isso. As justificativas para isso são das mais variadas, né? Como o próprio João fala, né? Porque são sem noção, porque tem um passado que os levou a fazer isso, a ser assim. Mas não colam nessas pessoas o fato de ter sido agressivo, de ter sido mal educado, de ter humilhado o outro, as suas características físicas. Isso só acontece com os tais gays padrão. Né? Se um gay padrão lá humilhou alguém num aplicativo de paquera, por exemplo, que é sempre um exemplo que é muito utilizado, isso recai sobre todos os outros, então vira uma característica do gay padrão. Quando, na verdade, foi aquela pessoa que tomou essa atitude, não porque ela é branca, não porque ela é jovem, não porque ela tem um corpo de academia. Porém, isso pode até contribuir, porque isso lhe dá mais, digamos, poder,
né? Já que esta pessoa, de fato, é mais procurada pelos outros. É isso que dá poder a essas pessoas, né? A relevância, a importância que ela tem vem dos outros, convenhamos, não é? Mas, enfim, essa característica ela é linkada para todos os outros. Então, assim, mesmo aqueles que não têm essas atitudes, que não usam não têm um ar de superioridade, não humilham os outros, não distratam ninguém, eles acabam levando essa pecha também. Porque essa etiqueta também é colada neles, porque isso passa a ser uma característica dessas pessoas, né? E já do outro lado isso não acontece. Então, assim, por exemplo, se um gay afeminado destratar um outro gay afeminado, vamos dizer, sei lá, um gay afeminado de classe média alta, destrata um outro gay afeminado de periferia. Isso é bem possível de acontecer e acontece. Esse distrato, essa humilhação, ela não vai ser colada em todos os outros gays afeminados de classe média, né? Vai ser colado naquela pessoa. Vai ser tratado como um caso isolado, né? Vai ser tratado como uma atitude daquela pessoa. Todos os outros estão livres dessa etiqueta. No caso dos padrões, não. Se um tomou essa atitude, então é porque todos tomam. Ah, mas a maioria é assim. Não tem como saber, gente. Não existe um estudo que diga que a maioria é assim. Desculpem, né? Ah, mas a gente está acostumado a ver. Tá, mas o seu entorno, o seu mundo, a sua bolha não serve como essa referência. Não dá pra gente usar isso como parâmetro. A gente não pode dizer que todas essas pessoas tenham esse tipo de atitude. E mesmo se fosse a maioria, haveria ainda uma minoria que seria injustiçada. Porque se você cola em todo mundo, né? Então você está dizendo que todo mundo tem esse tipo de atitude. Todos são arrogantes, todos são pedantes. E não são. A gente sabe que não são, né? Então, assim, essa é a grande diferença, esse é o grande problema. E isso não acontece somente na questão do gay padrão. Aí a gente já vai ampliar essa discussão. Isso acontece com os gays de um modo geral. A bolha LGBTQIAP+, sempre faz isso, né? Quando um gay comete um erro, foi arrogante com alguém, qualquer coisa que ele tenha cometido de errado, isso cola em todos os gays. Então os comentários são assim: só podia ser gay. Aí, né, e na esteira disso a gente encontra: por isso que odiar gay é inevitável, por isso que odiar gay não é homofobia, sabe? Esses comentários assim são sempre relacionados ao gay. Mas se qualquer outra letrinha da sigla, principalmente se vier depois do T, cometer algum erro, cometer algum engano, isso não vale para todo mundo. Aliás, nem vale para aquela pessoa, porque passa um pano geral. Ninguém fala nada, isso simplesmente passa batido. E quando não passa batido, fica encarcerado naquela pessoa ali, né? Isso não se expande, isso não se espalha. Ninguém vai falar, por exemplo, só podia ser pan. Sabe? Por isso que odiar pan é inevitável. Ninguém fala isso, né? E aí o contrário também acontece, né? Enquanto lá na sigla a gente pega uma letrinha fazendo alguma coisa de muito especial, de muito bacana, de muito legal, aquela letrinha ela é enaltecida só naquela letra. Então, assim, aquela letra ali tem o holofote todo para ela, se alguém que pertence àquela minoria fez alguma coisa bacana. Já o contrário, quando é um gay que faz alguma coisa de bacana, de interessante, que foi algo impactante, algo bom, aí esse elogio ele se dilui, passa a ser uma atitude de toda a sigla. Mas é para dar visibilidade. Então por que quando um gay faz alguma coisa de ruim, alguma coisa criticável, isso também não é diluído para toda a sigla? E quando é alguém fora do G que faz alguma coisa boa, por que o holofote recai sobre a letrinha da minoria da qual aquela pessoa pertence? Por que também não dilui para a sigla toda? Porque são 2 pesos e 2 medidas que a gente vê aí. Entenderam?
Ah, mas aí vem mais justificativas. Os gays sempre tiveram mais visibilidade, os gays sempre mais isso, os gays sempre mais aquilo. Gente, historicamente, não dá pra gente negar que de fato os gays estiveram sempre, né, se não sozinhos à frente de alguma coisa, pelo menos em companhia e geralmente em companhia das lésbicas. A gente não pode apagar esse passado. E o fato de ter tido sempre mais visibilidade é por conta disso, porque sempre estivemos à frente. Sempre estivemos ali à frente, protagonizando, sim. É o que a história conta, né? Eu não estou inventando isso. É o que a história, os fatos contam, a realidade. E eu prefiro lidar com a realidade, não com narrativas inventadas. Bom, então não dá para se negar que gays sempre tiveram realmente mais visibilidade. Mas e agora? Vai fazer o quê? Vão apagar os gays porque eles tiveram lá atrás mais visibilidade? É isso que a gente vai fazer? Será que tá certo isso? Acho que não, né? Por que a gente não faz o seguinte? Por que não sejamos justos com todas as letrinhas? Né? Ou a gente enaltece uma sempre que alguém daquela minoria fez alguma coisa bacana, alguma coisa de destaque, ou a gente enaltece sempre todas as outras letrinhas. Porque senão fica injusto. Né? E quando a gente for colar uma característica em toda uma minoria, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque não dá para generalizar. Não dá para dizer que porque alguns fizeram tal coisa, boa ou ruim, que isso vire uma característica de toda aquela minoria. Não dá para a gente fazer isso. É um erro muito grande. Né? Fazer isso é muito errado. E todo mundo sabe disso. Então a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado em relação a essas coisas. Bom, eu espero que tenha ficado tudo bem explicadinho. Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.